sejam todos muito bem-vindos a essa edição do Tech Talk. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Paulo Campo Grande. Talvez você possa não conhecer pelo nome, apesar dos 20 anos de carreira que ele tem dentro do mercado de jornalismo automotivo. Mas com certeza você conhece a publicação que ele é editor-chefe, que é a Quatro Rodas. O Paulo, ele é responsável por esse livro, né? Fizeram um pequeno recorte de tudo que ele já dirigiu, dos mais de 1000 veículos que ele já dirigiu, o homem que dirigiu tudo. E aí a gente está falando do Fusca, que todo mundo conhece, né? Queridíssimo por todos nós, mas a gente está falando do Aston Martin, Pagani, inúmeras Ferraris e o que mais você possa imaginar, incluindo um Fórmula 1. Então, hoje é um prazer enorme poder conversar com o Paulo, alguém que eu leio há décadas e não conhecia, mais conhecido por muitos como PCG. E, Paulo, obrigado por ter topado esse papo. Para mim é um prazer enorme poder ter você aqui e, de alguma forma, a Tex, né, há algum tempo, contribuir também com a Quatro Rodas. Bom, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui com você, te conhecer pessoalmente e falar de um assunto que é apaixonante, que todos gostamos. Né? Sim. Contar um pouquinho do Paulo, né? O Paulo é formado em comunicação social e jornalismo na FIAN de São Paulo em 1989. Ele tem 21 anos dentro do Grupo Abril. A gente vai falar das duas passagens que ele teve por lá. E ele também é piloto, formado pela Escola de Pilotagem Interlagos. E talvez, arrisco dizer, teve e ainda tem uma das profissões mais desejadas do mundo, porque eu não estou falando que ele dirigiu o Pagani aqui em Interlagos, que já seria incrível. Ele dirigiu na Itália, dirigiu na Toscana, dirigiu em Nürburgring, na Alemanha, então tem umas experiências legais aí. Vamos do começo, Paulo. Por que você foi para o jornalismo? Tinha alguém na tua família que era jornalista? Da onde que veio esse desejo? Então, tem um tio meu que era jornalista de economia em Portugal, né? É uma influência distante, assim. Uhum. Mas na minha família a gente sempre valorizou jornal, revista, livro, né? Então, meu pai, ele sempre trazia o jornal quando voltava do trabalho, embaixo do braço. E a criança, mesmo sem saber ler ou se interessava, sempre folha e ver as fotos, né? Sim. E eu tive uma fase que eu colecionava classificados de carros exóticos. No Estadão tinha antes dos autos acessórios, eram os classificados, os famosos do Estadão. E eu tive essa fase, assim. Então, assim, essa aproximação pela escrita, pela leitura, sempre houve. Na escola eu era bom de exatas, né? E no colegial, assim, eu era bom de física, química, matemática desde do ginásio, assim. Então, quando eu prestei vestibular, eu fui atraído pelo desafio, eu prestei para física. Tá. E eu cheguei a cursar 1 ano de física, né, na PUC. Mas eu percebi na física que eu era muito humano, né? Porque eu era um pouco diferente do aluno médio, assim, que vivia com um monte de livro embaixo do braço. Tinha uma facilidade naquilo, mas tinha uns caras lá que eram outro... Era outro nível, aquilo, assim, né? Era muito engraçado, assim, porque... E eu era um aluno regular, porque tem aquele monte de matéria, cálculo integral diferencial, tinha muitos exercícios, era muito puxado. Então, para mim, aquilo já era suficiente. Imagina fazer mais coisas. Mas era engraçado, um choque que teve, que depois eu resolvi parar, né? Fiz 1 ano, concluí, parei, fiquei 1 ano meditando. Pensando na vida. E aí eu falei, vou fazer jornalismo, né? E aí que eu fui fazer jornalismo. E quando eu fui fazer jornalismo, apesar de gostar de carro desde criancinha, eu fui fazer pelo jornalismo. Eu queria escrever sobre qualquer assunto, na verdade. Né? Então, eu não fiz jornalismo pensando em trabalhar na Quatro Rodas ou numa publicação especializada em automóveis. Tanto que, assim, meu primeiro emprego foi no Estadão, em cidades,
que eu guardo com muito carinho essa experiência, porque eu era repórter de cidades, né, no dia a dia, na rua, fazendo buraco de rua, trânsito, enchente, incêndio, prefeitura, polícia, né? Que essa parte policial, ela é muito... eu tenho lembranças ruins, né, de fatos que eu vi e tal, mas era sempre um assunto que dava muito pano para manga, eu falo. Você sempre tinha muito o que contar. E quando você é o repórter diário, você sai 2 da tarde para a rua, né? Era muito engraçado. Onde está? Está na rua, né? E aí você volta às 7 e você tem que fazer o texto até às 8, assim. Você volta às 6, sei lá. Então, é muito corrido, é muito alucinante. Então, quando você vai fazer um assunto que é morno, assim, custa mais, né? Polícia não, porque você tinha ali um caso para contar, né? Sempre personagem e tal. Então, eu gostava, apesar de ser a vida cruel, assim, né? Que é coisas que você vê por aí. Mas, enfim, e quando eu me formei, eu tinha muitos outros interesses, não só automóvel, né? Eu gostava de carro como usuário, mas hoje eu falo, não sabia nada de carro, né? Sabia... sei lá, sobre equipamentos, a roda tal, né, o espelho retrovisor de não sei quem e tal. Mas aí, como eu trabalhava no Estadão, eu comecei a sugerir fazer colaborações, freelancers, né, para o Jornal do Carro, que era do Jornal à Tarde, Jornal Irmão lá do Estadão. Né? Então fazia coisas, sei lá, o aniversário da Kombi, coisas assim meio genéricas, né? E mesmo na editoria de cidades, tudo que era relacionado com carro, eles já passavam para mim. Então, a tabela do IPVA, né? Então, eu comecei a entrar nesse mundo. Quando o Estadão, teve uma época que ele fundiu com o Jornal da Tarde, e aí teve aquela sinergia, né? Então, o Estadão começou a ter um caderno de automóveis também, chamava Autos e Acessórios. Não tinha até então? Não tinha. E aí precisou de mão de obra, eles me chamaram. Né? E no começo eu fazia matérias sobre segurança, comportamento, sabe, fumar dirigindo, essas coisas. E porque era o que eu sabia fazer, né? Porque eu não entendia a parte técnica, assim. Mas aí comecei a me interessar e depois surgiu a oportunidade de ir para 4 Vozes, a primeira passagem, né? Porque o cargo que eu tenho atualmente, eu cheguei em 2000, mas eu tive uma passagem anterior entre 94 e 97, na 4 Vozes. Então, aí quando eu fui para 4 Vozes, que é aí que eu mergulhei na parte técnica, mesmo que eu fui fazer o curso do Manzini, né, de pilotagem, fui aprender a fazer teste. E eu acho que nessa fase eu até deixei um pouco o jornalismo de lado. Mergulhou? Mergulhei. Eu sempre falo, eu fiz vários cursos, né, de suspensão, de, sei lá, freio, mas mais técnico mesmo, muito não? Técnico, A física, aliás, me ajudou muito, porque a física do Newton ali, a básica, né, me ajuda a entender a dinâmica veicular e entender a conversa de um engenheiro, né? Mas eu sempre brincava assim que para ilustrar a que ponto eu cheguei, eu cheguei a fazer um curso de lubrificantes. E que para a prova final, para você passar, o professor te dava um desafio ali, uma aplicação, e você tinha que formular o óleo. Que óleo que esse carro, esse motor vai usar. Caramba! Assim, eu não precisava fazer cálculos físicos e químicos, né? Mas eu sabia que, sei lá, para reduzir o atrito, eu preciso pôr olefina, sabe? Se eu puser isso aqui, tem essa temperatura for tanto, você precisa... então aí eu falei, agora... Um mergulho profundo. Mas esse curso foi um divisor de águas. Eu falei, agora eu preciso parar um pouco. Como eu voltar a ler, né? Voltar a ler literatura para poder aprimorar meu texto, né? E é muito interessante como essas coisas que às vezes a gente vai fazendo na vida, óbvio, você tinha um propósito específico ali. Mas, às vezes, a física que foi lá atrás, alguma coisa que parecia que era descorrelacionada, então eu nunca mais vou usar na minha vida. Como esses pontinhos vão se amarrando, né? Aí lá na frente você olha e fala, caramba, sei lá, a gente estava aqui no off conversando, aí depois a gente entra nesse ponto, a gente estava conversando do Paulo teve
a oportunidade de conhecer o Horácio Pagani, né? Foi. Então, eu imagino que assim, numas conversas dessa, tem um assunto, uma coisa que cria uma conexão, você fala, pô, peraí, o cara entende, né? Não tô falando com... Ah, sim. Né? Então, como essas coisas vão se amarrando. E no jornalismo, isso é muito importante, né? É importante. Outro dia, pegando seu exemplo, outro dia teve um evento da Quatro Rodas que a gente fez lá o Melhor Compra e fez um evento de entrega do prêmio, né? E tinha um representante de uma fábrica que era um senhor francês, que até estava meio deslocado ali, não era uma pessoa de marketing, relações públicas, imagina que de engenharia e tal. E eu comecei a conversar com ele e falei, poxa, uma vez que eu fui para a França, o rapaz da Citroën me deu umas dicas e para eu ir almoçar fora do circuito turístico, né? E aí eu comi cassoulet, acho que eu exagerei, porque é uma comida forte, e eu sozinho, ali dava para comer 3 pessoas, eu me sentia até mal. E aí mas foi muito legal, porque ele falou assim, mas olha, você teve uma experiência muito boa, porque as pessoas em geral acham que a cozinha francesa é aquela novelle cuisine, que é pouquinha coisa, e você comeu a comida do dia a dia, que as pessoas, que é comida com substância. Então assim, é um assunto gastronomia que não tem nada a ver, mas no fim... Foi uma conversa tão agradável, né? Cria uma conexão. Cria assim, uma né? conexão, Com certeza ele fala, pô, o diretor da Quatro Rodas não pensa só em casa, tal. Ele, né? Porque as pessoas são múltiplas, né? O Horácio Pagani mesmo é um cara, ele tem o ídolo lá que é o Leonardo da Vinci, né? Que ele fala a perfeição, tal. Então diz que o projeto dele, o primeiro projeto ele fez em homenagem ao corredor, o Zonda? Juan Manuel Fangio. Ah, o Fangio. Então ele fez homenagem ao Fangio, porque o Fangio foi um padrinho do Horácio Pagani. Quando o Horácio Pagani fez o primeiro projeto dele, o Fangio fez uma carta de recomendação para a Mercedes fornecer o motor para ele. Caramba. Então a Mercedes, aqui, até hoje, a AMG, né? Ela não fornecia... o motor é meu, tá? Mas ela abriu uma concessão porque o Fangio recomendou. Então, assim, o primeiro carro ele dedicou ao Fangio, mas o segundo já foi ao Leonardo da Vinci. Então, é uma pessoa que, se você mostra para ele que você sabe quem foi o Fangio, quem foi o Leonardo da Vinci, ele te considera mais, né? Sim, importa. Tudo né? bem, ele gosta de falar do motor V12, de taxa de compressão, de aerodinâmica, né? Mas essa formação, voltando àquela história, conhecimento você não joga fora, né? Então, assim, a física... aliás, eu dava um curso no Sindicato dos Jornalistas, que era sobre jornalismo automotivo. Né? E eu fiz uma edição, 2, e depois como me ocupava muito, eu parei de fazer. Mas aí o Sérgio Quintanilha, que é o outro jornalista que fez um curso e que faz até hoje, conversando com ele, falei para ele, se você quiser eu dou um curso de dinâmica veicular. É lógico que não é a dinâmica veicular que o cara faz na FEI ali, na engenharia e tal, mas dinâmica veicular para jornalistas, eu falo. Sem a matemática, mas para você entender fisicamente o que acontece com o carro quando você está fazendo uma curva, por exemplo, o atrito, força-peso e tal. Que legal. Então, assim, eu me divirto muito, né? E eu não joguei fora aquele ano de... E foi para frente esse curso, não? Então, hoje em dia o Sérgio faz, mas agora ele faz online e tal, e depois com a tecnologia eu parei de fazer, mas eu fiz até... Acho que durante a pandemia eu ainda participei de 2 edições. Pô, né? muito legal, muito legal. E Paulo, um tempo você morou fora do Brasil, é isso? Foi isso. Então, quando eu estava na 4 horas da primeira passagem, eu casei e minha esposa, que é física, que coincidentemente, a gente estudou na mesma escola, mas em anos diferentes, porque eu sou 7 anos mais velho que ela. Mas a gente se conheceu no trabalho, né? Porque o equipamento de teste que a 4 rodas usa era a empresa dela que fornecia. Então,
uma vez o equipamento quebrou, eu levei lá, fiquei conhecendo, a gente ficou amigo e casou. E aí ela recebeu um convite para ir passar uma temporada nos Estados Unidos, na sede de uma das empresas ali que ela representava, né? Tá. E também mais um tempo no CARB, que é a CETESB da Califórnia. Tá. Que é o estado onde tinha mais problemas com poluição, então era o lugar mais crítico. Então eu acompanhei ela, porque a gente é recém-casado. Não dá para ficar um ano um aqui, outro lá, né? Aí eu fui junto e fiquei um tempo trabalhando como freelancer, né? Para Quatro Rodas e depois para outras publicações também. Mas você continuava dentro do jornalismo automotivo? Sim, sim. Na verdade, então, eu saí da Quatro Rodas, né? Fui voo solo. Sim. E quando você é freelancer, eu acho que... Quer dizer, é uma opção sua, mas eu comecei a atirar para todo lado, né? Porque para não depender só da Quatro Rodas, né? Então, lógico que numa escala menor, eu fiz matéria de turismo, né? Até uma de medicina ali, que não é uma área que eu domino, mas que estava ali na universidade, que eu morava em Ann Arbor, né? Que é uma cidade no Michigan, a 40 milhas de Detroit, assim. Tá. Então eu tava no olho do furacão, né? E depois eu fui para a Califórnia, mas nessa maior parte do tempo eu fiquei em Michigan. Essa cidade de Ann Arbor é onde fica a Universidade do Michigan, né? Então ali a universidade tem assunto de monte, assim, né? E eu fui me virando, né? Mas foi uma experiência muito boa. E era uma experiência meio igual da época de cobrindo cidades, assim, de sair e falar o que eu vou cobrir hoje, o que eu vou... Não, era menos... Era meio pautado? Porque depois eu ia ter que vender para alguém aqui, né? Então tinha que ser um assunto que interessasse para cá. Aliás, eu fiz uma vez, agora eu me lembrei, eu fui num show do Pat Metheny, que eu gostava, que eu nunca achei que eu fosse, né? Mas ele tocou lá no teatro da cidade, imagina, que era uma cidade. E eu fui, e eu escrevi, acho que no Caderno 2, uma crítica, assim. Agora Legal. Que eu lembrei, eu nem lembrava mais. Mas então tinha que ter eu tinha que saber que alguém ia querer aquele assunto. Turismo, sim, era legal, porque uma vez eu fui fazer um carro lá no Alabama, e aí nas horas livres eu fui no Museu da Coca-Cola, que é ali, né, e pedi, aí você fala com o assessor de imprensa, e já tem todo o pacote de fotos, tudo pronto ali, e também fiz matéria, então era meio assim, atirar para todo lado, mas assim, com uma pontaria um pouco mais calibrada. Já miradinho. E aí você teve uma experiência aqui no Brasil, eu estou seguindo um pouco da linha cronológica e aí você veio aqui para o Brasil, você atuou na Daimler Chrysler, né? Durante 2 anos. O que era lá? Qual era a tua atuação? Como foi essa experiência dentro de uma fabricante? Foi muito boa, né? Sem dúvida também uma experiência muito boa em todos os sentidos. O que aconteceu? Eu voltei para o Brasil e eu fiquei 6 meses trabalhando como freelancer aqui. Entre os freelas que eu fazia tradução, não era tradução, né? Mas dos releases da Mercedes, da Daimler, para a imprensa. Por quê? Porque eles tinham... uma adequação. Não desmerecendo, né, o trabalho do tradutor, imagina, eu não sou tradutor, né? Mas quando eles passavam o texto para um tradutor, ele fazia a tradução ao pé da letra, assim, né? Ele pegava o texto, que é o trabalho dele, e uma tradução fiel, imagina. Mas, não sei como começou, eles pediram para eu fazer uma tradução para eles, e eu já fiz o texto final, né? Texto do jornalista, texto de release, entendeu? Então, já conhece o mercado brasileiro. Justamente, Então, eles gostaram muito. Eu fiquei um tempo ali fazendo, talvez 6 meses, fazendo essas traduções para eles, que eu peço desculpa aos tradutores, que eu chamo de tradução, mas não tem nada a ver, né? Mas fazendo esses textos para eles. E aí, quando eles lançaram o Classe A, né, que eles abriram a fábrica em Juiz de Fora, o assessor que ficava aqui em São Bernardo, ele foi para Juiz de Fora e abriu uma vaga aqui. Aí eles me convidaram
E eu aceitei, né? Fui trabalhar no mundo corporativo. Foi muito boa a experiência em todos os sentidos, como eu já falei, porque eu conheci o outro lado do balcão, que fala, né? E a Mercedes é uma empresa de ponta, né? Com muita tecnologia. Nessa época aí eu ia para a Alemanha frequentemente, fiz um curso de pilotagem lá na Alemanha, né? Que, na verdade, o professor deve me repreender se eu falar pilotagem, porque era direção segura, né? Tá. É diferente. Não é velocidade. Mas, assim, e você conhecer todo o processo ali, o modo que a indústria pensa, trabalha, as diferentes áreas, foi muito bom. E dentro de uma área que frequentemente te atendia, né? Quando você estava do lado do... Sim. Então, assim, quais são as necessidades, medos ou qualquer coisa do lado de lá do balcão, né? É uma experiência... eu falo pro bem e pro mal, assim, porque depois, quando eu voltei, quando eu ligava, eu já sabia, primeiro assim, pro bem, por exemplo, eu sabia que o assessor não estava ali esperando a minha ligação. Ele tem ligação do Brasil inteiro, né? Hoje tá por e-mail e tal. Então, eu aprendi a ser mais paciente, né? Mas, por outro lado, eu sabia quando ele estava dando uma desculpa, né? Uhum. Fala, se você não quer me emprestar o carro... Não tem problema, mas me fala que é isso. Seja sincero, é um encontro, né, de interesses aqui. Sim. Muito bom. E a Quatro Rodas, eu acho que é a publicação, talvez uma das publicações mais queridas, assim, né? Na memória emocional de todo brasileiro, né? A gente gosta muito de carro e a Quatro Rodas, ela é a expressão disso, né? Estava comentando um pouco em off aqui com o Paulo. Eu lembro a primeira vez, assim, eu fiquei um bom tempo, era uma página dupla de um dos testes da Quatro Rodas, o teste de longa duração que eles fazem até hoje, e tinha um carro inteiro desmontado. E era assim, inteiro mesmo, né? Você via todos os componentes do carro, o parafuso, motor. Era assim, é impressionante. E imaginar que isso era... assim, é esse o nível de jornalismo, né? Esse o nível de publicação que a Quatro Rodas se propõe a fazer. E óbvio que isso não é barato, né? Imagina que... O de longa duração são o quê? 100 mil quilômetros? Então, o longa duração tem... Eu não lembro quando começou, mas deve ter uns 40 anos. Então, começou com 30 mil quilômetros, porque os carros... Já era longa duração. E já era longo, né? Depois foi para 50, 60 e agora, recentemente, a gente ampliou para 100 mil quilômetros. Que a gente roda, dá 2 anos com o carro, né? E então a gente compra o carro incognitamente, né? A gente compra o carro numa concessionária, como é a experiência, a jornada do proprietário. Ah, é? Compra e aí tem um mecânico que é o nosso consultor, que ele marca as peças de maior desgaste para monitorar. Para eventualmente, numa revisão, a concessionária dizer que trocou e não trocou, ou descobrindo que o carro da 4 rodas trocou antes da hora, por exemplo, né? Que a gente tenta esconder e eles tentam descobrir, achar. A gente tem mais sucesso nessa tarefa. Gato e rato, né? A experiência, a prática, a experiência mostra que a gente tem mais sucesso que eles, né? Sim. Enfim, então a gente anda no carro no dia a dia. Então, assim, o repórter leva o carro para casa, ou vai fazer uma matéria, uma reportagem, vai com o carro, vira um carro de serviço. E todo mundo usa. Tem um diário de bordo que toda a gente anota as ocorrências. Chega na hora da revisão, a gente leva o carro para revisão, faz a revisão e vai checando o pós-venda. Hoje em dia, até porque a qualidade dos carros melhorou muito, né? Antigamente você quebrava muitas coisas de acabamento, de motor. Hoje as ocorrências são menores, então você acaba avaliando mais o pós-venda, na verdade. Tá. Muitos dos problemas que surgem nos carros são feitos na manutenção incorreta, né?
E tem o atendimento do pós-venda. Bom, e aí isso vai gerando ali um... Vocês mantêm em uma autorizada? Não. Ou vão rodando? Vai rodando pelo Brasil inteiro, assim. E ao final a gente tem sempre um teste de estreia, um teste de desempenho de estreia, um teste de desempenho no final. Tem um roteiro, tem um momento que a gente tenta vender o carro para ver a aceitação, a desvalorização, né? E tem vários eventos que a gente vai avaliando. Avalia o socorro, né, mecânico, simula uma fraude, uma pane e liga lá para o 0800 e vê quanto tempo demora. Tal. Todo carro faz essa via sacra. E ao final a gente desmonta e verifica o desgaste das peças, se está dentro da diferença tolerada ou não, entendeu? E é isso. E aí dá um veredito, se valeu a pena ou não comprar. Nesse momento, tem um carro que está nesse processo? Então, nesse momento, a revista da banca tem o desmonte do Chevrolet Onix Plus, né, o sedã. Ah, que legal. Inclusive, a capa é essa foto que você viu com ele as inteiro peças. desmontado? É isso. Caramba. Eu vou atrás dessa capa. Nesses 20 anos, Paulo, o que mais mudou aí na Quatro Rodas? O que mudou sobre a cobertura? A gente recentemente, o Gol parou de ser produzido, né? Então, assim, o mercado, talvez nesses últimos anos, acelerou, catalisou muito essa mudança do veículo. Como que isso é para vocês, né? Como que vem mudando esse aspecto para vocês? Do ponto de vista editorial, mudou muito porque a internet é uma nova mídia, né? Uhum. E que a revista deixou de ser a principal fonte de informação. Então, a gente continua tendo a revista, mas hoje tem site, está presente em virtualmente todas as mídias sociais e tem o canal no YouTube. Agora com 1 milhão de seguidores no Instagram. No Instagram, que é o maior Instagram automotivo da América Latina. Ah, é? É. Fantástico. É, muito bom. E agora, do ponto de vista da indústria, depende como você olha. Tem a questão ambiental, né, que é um vetor, né, muito poderoso ali, porque as fábricas têm que se adequar à legislação. Então, isso começou pelas melhorias no motor a combustão, então com injeção eletrônica, single point no começo, depois multipoint, depois outros recursos catalisadores, depois injeção direta. Quando teve o downsizing, que você diminuía o motor para você, com menos cilindros, ali, menos deslocamentos, você tem menos consumo também. E compensava a queda da potência, do rendimento, com artifícios como... A gente teve também o cabeçote multiválvulas, mas com cabeçote multiválvulas, turbo, né? Que o turbo antes era uma coisa para desempenho, hoje é para eficiência. Sim, né? maior. E injeção direta, então foi sofisticando. Aí chegou uma hora que, mesmo com todos essa melhoria, você continua emitindo, né? Não tem jeito. E como a meta é emissão zero, aí partiu-se para o carro elétrico, né? Que aí são outros desafios, né? Que a gente pode até falar, mas é longa a história. E outro vetor forte é a segurança. Por quê? Antigamente, o carro que você interagia ali, se fazia tudo, trocava marcha, freava, modulava, né? O freio, por exemplo. O cidadão, motorista comum, na hora do pânico, ele não modula, ele enfia o pé no freio, a roda trava, ele bate. E o carro e bate, porque ele, além de escorregar, ele perde a dirigibilidade, né? Porque rompeu a barreira do atrito, né? Enquanto a roda está girando, você consegue mudar a direção porque existe atrito ali, né? É a volta física do Newton. Mas... Então, assim, começou com o ABS, né, que era o freio antitravamento, depois o controle de tração, o controle de estabilidade, foi sofisticando, e hoje tem esses sistemas de auxílio ao motorista, né, que freia por você,
que os mais antigos ali, eles nem gostam, né? Porque eu quero controlar o carro, né? Por exemplo, SP. Meu, eu sei que eu tô saindo. Deixa. Eu fico brigando, né? Porque aí eu faço assim e o carro faz assim, enfim. Mas é engraçado que, então, assim, as novas gerações já entram nesse processo de não vou corrigir, né? Vou confiar no equipamento. E quem era a velha geração também, acomoda, né? Atrofia, né? Assim, você deixa aquela Você vai parando habilidade... de fazer. por exemplo, eu, assim, sem sensor de estacionamento, eu apanho, né? Pra mim, eu só vou saber que chegou se dá um totó, né? Não é tanto assim, porque o carro que eu tenho tem um pneu ali atrás, eu preciso cuidar do parceiro. Né? Não, mas porque chega antes do para-choque. Sim. Mas, enfim, tirando isso, eu sinto que a minha sensibilidade nessa manobra, por exemplo, piorou, porque eu já acostumei a depender do sensor de estacionamento. É engraçado, você olha as pessoas dando ré hoje em dia, ela tá olhando para frente. Porque ela tá olhando pro apito, a câmera, o sensor, não sei o quê. Né? Muda completamente a dinâmica do uso do carro, né? E o futuro é o carro autônomo, né? Que todo mundo vai ser passageiro. E eu acho assim, quem quiser ter prazer, vai ter que fazer... em vez de pegar o cavalo e ir para a hípica, né? Você pega o carro e vai para um autódromo e fica se divertindo ali. Porque na rua você não vai conseguir andar mais. Eu tava vendo essas mudanças todas, né? Dessas dinâmicas. O elétrico, salvo engano, da Volvo, eles dão garantia lá no freio de 100 mil quilômetros. Porque no carro elétrico, você não freia, né? Você não precisa frear. Você tira o pé do acelerador, você já está freando, né? Isso. Eu tive a experiência de dirigir. O meu primeiro carro elétrico foi um carro da Jack Motors. E eu achava que eu só estava mudando a matriz energética. Eu falei, tá bom, é um carro que eu não vou parar no posto de gasolina, eu vou parar do lado de uma tomada e vou ligar ele. Mas é um carro. E muda muito. Como você entra numa curva, né? Você não tem redução, você não tem marcha. Então, é absolutamente linear. O torque dele é instantâneo, né? E isso, para mim, de tirar o pé do acelerador, ele está freando, a gente tem o hábito. Você não quer acelerar, você já está fechando o farol, você vai aliviando o pé do acelerador. Aí você não chega no farol, porque ele já parou o carro. Então, tem uma mudança muito grande na forma de condução, né? E você já dirigiu carros assim em pista? Esses elétricos? Alguma experiência com isso? Eu dirigi assim uma demonstração em pista fechada, mas é até mais chato, né? Porque não tem... diferente. Eu não dirigi um carro da Fórmula E, por exemplo, né? Numa pista, assim, para saber se tem emoção ou não. Mas um carro elétrico eu já dirigi, mas eu prefiro até quando tem um lançamento, quando estou experimentando, dirigir na rua, né? Porque é diferente. Agora, também, estamos falando de carros comuns, né? Porque, por exemplo, aquele Porsche Taycan, que eu não sei quantos cavalos tem agora, mas é muito, assim. Então, imagina que num carro a combustão você tem aquela aceleração, por mais forte que seja, ela é gradual, né? É crescente, né? Gradual. No caso do Porsche Taycan, é um soco. Tudo que você vai fazer é um soco. Seja para uma arrancada ou no dia a dia, assim, você pensa em fazer a curva, você já está na curva, né? Porque ele é muito rápido. Então, você tem até que, no espaço urbano, maneirar ali. Maneirar. Mas é diferente. Eu vejo alguns vídeos do pessoal colocando no Tesla ou no Taycan, colocando o celular no banco do passageiro. Não sei se você já viu isso. E aí o cara acelera e solta o celular. E a aceleração é tão grande que fica lá parado o celular no banco, né? Até desacelerar e cair. Então, assim, é uma porrada muito grande, né? Uma mudança. Eu estava vendo no Instagram de vocês hoje, o R8, que um grande diferencial dele é você tirar todos os controles dele, né? Você deixar ele sair de traseira, né? Deixar ele ter o comportamento dinâmico que hoje em dia tenta se limitar em tudo. Então é engraçado que, beleza, a gente precisa crescer essa segurança e tal, mas a gente está falando aqui de alguma forma essa paixão, o gostar de dirigir e tudo mais, e isso perde-se um pouco, né? Fica muito funcional, mas fica pouco emocional, né? Se é para ir para o trabalho no dia a dia, talvez você
queira sossego, né? Conforto e tal, mas prazer de dirigir não tem como... No elétrico você tem esse prazer da aceleração vertiginosa, mas como você falou, a dinâmica é diferente, né? Você não tem ruído, ruído é um ruído de motor elétrico, né? Mas não tem vibração, né? A gente vai perdendo, né? A tecnologia vai perdendo as interações que você tem com a máquina, né? E é isso que dá prazer. Mas e quando for autônomo, nem essa coisa eu acho que o prazer que vai restar é aquele que você tem quando criança, que você vai andar de ônibus, você vê o movimento, né? Você vê o prazer do movimento, mas só isso. Não é exatamente o que a gente mais gosta, né? Mas resolve algumas coisas. Mas me conta dessa tua experiência aí de ter dirigido carros incríveis, né? Carros, poucas pessoas no mundo têm a oportunidade de dirigir em lugares incríveis também, né? Qual deles você colocaria como um dos mais impressionantes, assim, né? Que foi uma mudança que você achou interessante? Então, quando me fazem essa pergunta, né? Eu sempre separo em duas coisas. Então, uma é assim, é o carro, né? Carro que você dirigiu e também a condição em que você dirigiu, né? Então, por exemplo, o Pagani Zonda, eu dirigi com um funcionário da fábrica sentado no banco do passageiro que ficava fazendo assim, ó, piano, né? Vai devagar. E eu tive até uma hora que falava, você precisa sair para eu fazer a foto, você não pode aparecer e tal. E foi a hora que eu me livrei dele, ele ficou até meio bravo comigo. Mas, enfim, não foi a coisa... Era uma oportunidade. O carro fantástico. Nunca mais eu ia voltar lá para pegar aquele carro. O carro fantástico, mas com essa limitação. Às vezes não é... Essa talvez tenha sido a pior situação, mas às vezes você tem limitação de trânsito mesmo, né? E alguma outra limitação. Quando eu andei no Maserati MC12, foi na pista da fábrica, uma pista lendária, chama a pista de Balocco, né, fica no norte da Itália, que era onde a Alfa Romeo, quando disputava a Fórmula 1, desenvolvia os carros lá, né? E é uma pista hoje da Stellantis, né? Que é da Alfa Romeo, Maserati e tal. E eu testei o MC12 lá, que era a Ferrari... a F50 da Maserati. E como era um evento de imprensa, ali tem um anel que permitia dar 300 por hora, que era o top speed do carro. Só que eles colocaram umas chicanes para você frear. Então só dava para dar 270, né? Puta vida. E eu falei pro assessor, pô, deixa eu fazer top speed, né? Eu já dei 270, né? Porque aí você acelerava tudo que podia até a chicane, aí freava, o carro freia muito bem, então fazia a chicane e voltava a acelerar. E o assessor, o italiano, assim, né, empolgado e tal, por ele tirava os cones. Não, mas se tem os cones, eu falei, não, eu tiro, a gente vai lá e tira, né, eu falei. E ele foi falar, não sei com quem, aí ele falou, olha, se acontece alguma coisa, eu vou preso. Ele fez assim, né? Aí eu falei, então tá bom, vai. Aí eu falei, aí chegou no meu limite. Então existia esse limite também, mas não posso falar nada dessa experiência aí, porque foi maravilhosa, né? Agora, assim, um carro que eu testei, que me marcou muito, foi aquela Ferrari F430 Scuderia, que era um carro, eu até conto dela, que é um carro que naturalmente, a F430 já é um carro maravilhoso, né? Seria a avó aí dessa Ferrari da pista, né? Dessa atual aí. Só que, assim, eu ia agora você vai falar, pô, que cara snob, né? O dia que eu ia fazer o test drive era para andar na pista de Fiorano, a pista da fábrica da Ferrari, que eu já andei, que é um lugar
folclórico, assim, né? Um sagrado aí para quem gosta de carro. E, aliás, tem até um trecho lá que você não pode acelerar porque os vizinhos reclamam de barulho, então você tem que passar devagar. Mas aí, quando eu cheguei lá, o assessor falou assim, olha, você ia fazer o test drive na pista, mas o Schumacher está rodando lá, então você vai ter que... Então você não vai poder ir, você vai ter que andar na rua, tudo bem, na montanha. Eu falei, tudo bem, né? E a montanha, né, lá na região de Maranello, é um lugar bonito. Você falou da Toscana, é meio assim, é meio com muita paisagens legais, a estradinha. E na Ferrari você ia sozinho? Normalmente... Ia com fotógrafo. Normalmente, mas time seu, né? Isso, não isso. ia montadora. Não, isso é. E ia com fotógrafo e... Bom, aí a gente pegou o carro... então, e aí outra coisa, para compensar, já que eu não estava indo na pista, ele me deu uma dica, ele falou, olha, vai por aqui e tal, vai para San Damaso, ele falou o nome da cidade, que é onde os pilotos da fábrica, os colaudatores, né, que é o nome do profissional que faz... Eles vão testar os nossos carros, os carros de testes, eles vão para lá. E aí eu saí da fábrica com aquele nome, San Damaso, não posso esquecer. E eu fui, e assim, quando você na estrada, assim, San Damaso, era uma estradinha, assim, imagina um vale, né? Tipo Serra do Rio do Rastro, assim, cheio de curva, assim, vai até lá embaixo e depois sobe de novo. E eu fui para lá com o carro. Mas assim, muito antes, estava eu e o fotógrafo, assim, a gente... Imagina assim, um carro que já é potente, só que ele era aliviado de peso, né? Então, assim, não tinha revestimento, né? Então, o barulho dentro era muito mais forte e ele já tinha mais potência. Então, assim, eu e o fotógrafo, a gente ria sozinho, assim, sabe? Urrava. Acelerava e ria, né? Que é isso, assim, sabe? Então, caramba, essa experiência, que eu fico até arrepiado quando eu conto, foi talvez a mais marcante. Eu andei em outros carros fantásticos. O carro da Fórmula 1 não tem paralelo, né? Que carro que foi? Foi o Lotus, o Renault, o Lotus com motor Renault V10, o último V10 antes de... Caramba! Que era do Grosjean. Andei em Paul Ricard, lá no sul da França. Aí é outra coisa, mas aí assim, é mais carro do que eu sou capaz de explorar, entendeu? Porque... Você alivia, né? Não é o carro que você tenta ir... Porque a gente passou um dia na pista fazendo um treinamento, né? Tem vários treinamentos que você faz e eles vão tirando as suas medidas para regular os ajustes do carro e tal. E aí você anda primeiro no Fórmula Renault, né? Para adaptar ao circuito lá, e depois você anda no Fórmula 1. Até para sair com um carro desse é difícil, né? É difícil, assim, na verdade, o Fórmula Renault é a embreagem tradicional e tinha um instrutor que ele ficava até na frente do carro, assim, sinalizando o movimento que você tinha que fazer para soltar a embreagem. E o Fórmula 1 é aqui também, mas você precisa acelerar muito para ele não morrer, entendeu? E a visibilidade é diferente, tudo diferente. E o barulho até hoje eu lembro, assim. Só que então, depois, porque eu falo que, tudo bem, eu andei de Fórmula 1, assim, mas depois tem um Fórmula 1 com 2 lugares. A última atividade do dia você vai andar com um piloto, que no caso era o filho do Prost, Nicolas Prost. Que ele foi dirigindo e eu atrás. Aí você vê o que é dirigir um Fórmula 1. Porque, assim, você não imagina, na TV, às vezes você não consegue perceber, tem que prestar muita atenção. Mas imagina colocar um Fórmula 1 de lado, assim, para tangenciar a curva, sabe? Assim, eu passei com o Fórmula 1, mas vindo com ele? Prost, né? Ele cortava a zebra, entrava assim de lado, eu falei, cara, sabe? Virava totalmente dentro do... Eu lá atrás, assim, jogando de um lado pro outro, assim. É parecido com aquele da Ferrari? De dois lugares? De dois lugares, é do lado ou não? É atrás? É atrás. Caramba, cara. Que experiência... E eu lembro uma vez que eu ouvi uma entrevista do Hamilton. Ele tem um Pagani. Não sei exatamente qual o modelo dele. Mas ele falava que era o carro mais
violento, assim, né? Mais visceral que ele já tinha dirigido. Você teve uma experiência assim com esse carro? Ele é realmente algo muito diferente do normal? Com o Pagani? Não tive por causa daquela... O companheiro ali, né? Eu acho que eu tive essa experiência, por exemplo, com o Carrera GT, com o Porsche Carrera GT, que eu dirigi numa pista também, em Adria. Só tinha 2 carros e 2 jornalistas, a gente, né, de 4 rodas, e um cara da Karen Driver americano. Ele ficou com um vermelho e eu fiquei com um prata. São outras referências, né? Você acelera muito. O 918, que é híbrido também, que eu fiz de 0 a 100 em 2,6 segundos. Né? Puta vida. Também, assim, foi a primeira vez que eu vi fazendo aceleração a pista estreitar, sabe? Assim, o efeito túnel, assim, né? Isso, E foi muito interessante. Tem várias experiências. Assim. Eu fico bem curioso a ouvir, assim, essas experiências, porque é isso, né? São obras da engenharia no limite dela, né? Quem não conhece, né, alguns desses carros que a gente comentou, vale a pena dar uma olhada, inclusive Pagani, vale a pena dar uma olhada na fábrica deles. É algo espetacular, diferente do que a gente conhece de indústria, de fábrica, né? Eles são uns artistas, né? Assim, são artistas, né? Tem o sueco... Koenigsegg. Essa é uma lacuna no meu currículo, nunca andei. Nunca andou? Não. Eu agora aprendi que fala Koenigsegg. Depois você procura no Google como que é escrito isso. Eu achava que não dava para pronunciar. E como que funciona essa dinâmica do jornalista para pegar um carro da fábrica? Tem uma pólice de seguro específica? Enfim, claro, você dá 4 rodas, mas como que isso normalmente funciona, né? Normalmente tem um contrato de comodato que você assina, né? E que se responsabiliza por multa de trânsito, pequenas ocorrências. E normalmente as fábricas, normalmente que eu digo assim, deveriam ter pelo menos um seguro, uma pólice de seguro para esse tipo de evento. Algumas fábricas, por exemplo, acho assim, a Ferrari, por exemplo, não pode prescindir do seguro, porque é um valor muito grande, né? Sim. Mas a Volkswagen, por exemplo, imagina assim, ela tem uma frota além de tudo que a Ferrari deve ter um exemplar de cada carro ali que ela vai testar, vai deixar para a imprensa testar. Mas a Volkswagen tem 20 carros de cada modelo, né? Porque ela empresta para todo mundo. É proporcional ao volume de vendas, né? Sim. Então, eu estou citando a Volkswagen, mas eu nem saberia dizer exatamente qual é a política dela nesse momento. Mas, às vezes, para uma marca desse porte, ela compensa ela bancar o risco. Né? Porque se o carro quebrar, amassar, ela conserta ali mesmo. Dentro de casa. Ou dá PT e pronto. Né? Do que segurar aquela imensa frota. Né? Sim, então, é uma questão matemática. Assim. A Ferrari ela é um pouco conhecida por ser bastante restritiva com os carros que ela empresta, né? Não só restritiva, mas tem uns ajustes diferentes, tem um controle do que pode e não pode. Vocês passavam por isso? Eu sei que ela tem brigas com jornalistas por aí, assim, né? Tem desafetos. Na verdade, assim, a Ferrari, como ela tem um público restrito, então ela não sai emprestando carro para todo mundo, entendeu? Sim. Ela empresta para as mídias das regiões que interessam para ela e também mídias especializadas, né? Então, assim, no Brasil, a Quatro Rodas é o típico perfil de mídia que existe lá no assessor de imprensa listado ela ali. Está listado ela lá, né? Então, se um outro jornal ou uma outra publicação
de menor importância ou de um mercado menos importante, eu imagino que para os Estados Unidos, para o Japão, tem várias 4 rodas lá, né? 4 rodas, 5 rodas, 6 rodas, tem várias empresas, porque é um volume maior ali. Para o Brasil é importante, mas não é tão grande. E agora a Ferrari tem uma coisa também que é o fetiche, né, da marca, que eles fazem questão de manter. Então, assim, eles mesmos falam, a gente tem que fazer sempre, o volume do carro que a gente faz é sempre a demanda menos 1, né? Então, assim, eles têm que ser difícil, né? Não é todo mundo que anda numa Ferrari, né? Sim, imagina, chegou aqui, você leva? Não, né? Então tem aquelas coisas assim, o Justin Bieber lá pintou a Ferrari, então não vendo mais para você. Na verdade, é isso, é assim, como eu vejo isso, eu acho que a Ferrari foi o último carro que eu desmistifiquei, né? Porque eu lembro que a primeira vez que eu andei num Porsche, eu andei e eu voltei para a redação e falei, e agora? O que eu vou falar? Porque é um Porsche, né? E a Ferrari foi o último que eu comecei a olhar como um carro. É um carro, no fim das contas, por mais fantástico que seja. Mas sempre falando, nossa, o cara andou de Ferrari. Até eu falava, né? Eu já tinha andado, mas falava, nossa, aquele andou de Ferrari. Então, assim, tem um lado de business, assim, de negócio, que eles têm, porque eles, por mais que essa paixão, tem uma mística em volta. Exista, né? Desde o fundador lá, eles têm uma razão de existir ali, que é o negócio, né? Então, essa comunicar que eu não sou um carro comum faz parte. E por que nesse caso do Justin Bieber, ninguém me falou, mas qual é a minha leitura? A fábrica tem uma divisão de personalização, né? Se você quiser pintar o seu carro de qualquer cor, você fala para mim que eu pinto para você, né? Se você quiser serrar o teto, eu serro, sabe? Tem uma divisão lá de tailor-made, assim, que eles têm um nome que eu não lembro agora, mas é um exemplar. Então, assim, acho que o Eric Clapton tem uma então, completamente diferente. Isso, carro que não existe. Eu quero, sei lá, uma 812 conversível. Não tem, assim, targa, não tem. Mas aí eu vou lá, sento, eles fazem um projeto ferramental e eu pago por tudo aquilo e se eu quiser, eu levo o ferramental para casa. Porque para ter certeza que não vai ter outro igual, entendeu? Aquele meu ali. Caramba! Então, assim, aí chega lá o Justin Bieber e vai personalizar uma Ferrari, tá doido? Entendi. Não vendo mais para você. Na verdade, tá guardando o mercado para ela, né? Entendi. Mas eles Caramba, que não me ouçam. Interessante. Mas é isso, o carro fantástico continua sendo, né? Você tinha mencionado da Lamborghini, né? Num outro momento. E eu lembro que eu vi uma entrevista com um designer, eu não lembro para onde ele estava indo, mas ele contava que quando ele chegou na Lamborghini, tem um piloto de teste, eu não me lembro o nome dele. É Balboni, né? Balboni, exato. Tem até uma Lamborghini em homenagem a ele. Balboni. Isso. E ele falou, tudo bom, tudo bem? Você que veio projetar as capas dos motores? Então, assim, o carro inteiro nada mais é do que... Isso é um pouco da característica, né? De como se pensa aquele veículo. Eu acho que isso faz parte também dessa mística, né? O Lamborghini, você teve bons exemplares assim na mão? Tive alguns... o Gallardo, várias versões, né? Automática, manual... Manual é aquelas de grelha, assim, né? Clássica. De trocar marcha. Incrível. Tive alguns sucessores. Não tive muito mais Ferraris, assim. Mas eu tive uma experiência muito legal com o Balboni aí, porque eu não conhecia ele. Eu sou meio desligado com essas coisas, né? De personalidades, assim. Sim. E eu fui lá na fábrica, na Lamborghini, e ele era o anfitrião, não sabia, né? Porque ele era um collaudatore. O collaudatore, ele é o piloto que faz o ajuste do carro. Que ele, sabe assim, o tuning do carro, o tuning final do carro do protótipo, que depois vai ser vendido, o collaudatore é o responsável por falar, esse carro está saindo muito de frente, muito traseiro, não tem um comportamento Lamborghini, sabe? E esse cara na Itália, esses profissionais, eles são até uma caça, assim, eles são endeusados, assim, muito admirados, tal.
Eu acho que é Sebastião, no primeiro nome. Ele era o collaudatore, ele foi contratado pelo Ferruccio Lamborghini, né? Então, era uma prata da casa. Assim. E quando ele aposentou, ele virou ali um relações públicas. Né? Entendi. E eu dei a sorte que ele foi me receber, ele que foi me entregar o carro. Mas era uma pessoa que, diferente de relações públicas, ele... Toda pompa, não sei... ó, me segue aí, né? Ele entrou no... Eu achei que ia explicar o carro. Entra aí. Ele foi num carro na frente e eu atrás. E eu tive que correr para acompanhar ele, né? Nas estradinhas... Nas estradinhas. Ao contrário do amigo da Pagani, que não deixava acelerar. Esse aí saiu na frente e eu tive que... Pô, caramba, né? Vou ter que acelerar, senão eu vou perder ele. E uma pessoa muito gentil, assim, sem cerimônia, mas... E ele me levou num restaurante, numa cidade chamada Castel Vetro. Chamava Il Castello, o restaurante. Que depois, todas as vezes que eu ia para lá, eu ia almoçar nesse lugar e eu pedia a mesma comida toda vez. Porque era muito boa, assim, e foi o Balboni que me apresentou. Teve uma vez que eu até me atrasei lá para um... Não me atrasei, na verdade eu fiquei sem dormir, né? Porque eu cheguei tipo 5 da tarde, o restaurante estava fechado, e eu esperei abrir para jantar. Uhum. E eu tinha que aí em Modena, eu tinha que ir para Torino, né? De carro à noite, né? E chegou lá em... Depois você edita aí, porque eu falo muito. Não, tinha eu tô adorando, cara. Foi depois, quando eu fui, nessa mesma viagem, que eu fui andar na Maserati MC12. Uhum. Eu tinha andado no Lamborghini, devolvi o Lamborghini, eu estava com o Alfa 147, que eu também ia fazer matéria, e então esse deslocamento eu ia fazer com o Alfa 147. Só que de noite, a estrada que liga Milão a Torino tinham obras. E eu tinha que sair para Biella, né, que eu ia lá para Balò. Só que as obras eram justamente do acesso. Então eu não consegui entrar. Aí eu fui de Milão para Torino, de Torino para Milão. Eu falei, e aí, né? Aí uma hora... Vou ter que passar. Sou jornalista brasileira, vou ter que passar. Passei por onde deu, assim, na grama ali. E foi, assim. Só que já era de manhã quase, assim, né? Então eu cheguei no hotel, tomei um banho, tomei um café da manhã e fui para a pista. E fui andar... Foi essa da MC12? Da MC12. Só que eu tinha, sei lá quantos anos, e muita adrenalina, né? Então nem senti sono, nada, nem fome, nem nada. Tá felizão. Depois, né? Mas tudo por causa do jantar lá no Il Castello. Muito bom. E nesse episódio você almoçou com o Balboni. Foi. Cara, que legal. Ele e o Marco de Baia, ele que era o fotógrafo, meu companheiro de muitas aventuras. Aí. Pô, que fantástico, fantástico. Nas experiências aqui no Brasil, são muito diferentes de como se constrói essa experiência para o jornalista lá fora, de ter o veículo na mão ou mais em pista? Tem diferenças entre a apresentação de um veículo novo em mercados diferentes? Eu acho que o modus operandi é o mesmo. A gente está destacando aqui os carros, os super carros, mas, por exemplo, eu fui andar no Doblò, antes de chegar no Brasil, eu fui andar no Doblò na Alemanha, que era onde a Fiat tinha o carro, sei lá. E eu fui lá na concessionária, falei, eu sou o Paulo, Campo Grande, lá do Brasil, vim pegar o Doblò que tem aí para mim e dirigi, né? E se tem um evento de um carro que, por exemplo, o novo BMW Série 3, que teve uma reestilização, ele vai chegar aqui talvez o mês que vem. Mas o meu repórter já foi lá e andou no carro lá na Alemanha. Então lá tem um evento também, não foi na pista, mas eles fazem um roteiro. Ah, entendi. É igualzinho aqui. Sim. Aí vamos dizer, é um carro normal, né? Um carro comum, assim. E quando eu trabalhei na Mercedes, eu tive essa oportunidade de organizar um evento, né? Então, assim,
a Mercedes tem uma série de princípios, assim, né? Você não pode fazer um test drive numa via sem acostamento, por exemplo, né? Tem que ter segurança e tal. Então, a gente ficava viajando pelo Brasil, procurando qual é o roteiro que a gente ia fazer. E aí, você não vai fazer um evento onde alguém já fez, porque você tem que ser o primeiro, uma novidade. tem que ser exclusivo e tal. E depois você tem que conhecer os restaurantes onde as pessoas vão comer, o hotel, porque a Mercedes também tem... Não é uma fábrica generalista que tem volume, ela não tem tanto esse cuidado. Mas as premium, tipo Mercedes, BMW, Audi, elas têm esse cuidado de comunicar, olha, você não está andando... o evento comunica o posicionamento do carro. Uhum. Então, assim, o meu cliente, o dono desse carro, ele almoça aqui, né? Ele janta aqui, não é? Né? Entendi. Não é na padoca, assim, né? Sim. Então, assim, no bastidor, a gente, né? Eu, como funcionário da Mercedes, no bastidor, comia na padoca, né? Ou no similar. Mas, para o evento, eu tinha que selecionar a o pessoa melhor... se sentir dentro daquele universo, né? E a Mercedes tem aquele slogan, né, que é The Best or Nothing, né? É o melhor ou nada, né? Sim. Que é o Gottlieb Daimler lá que falou isso aí. Que é o KSS é o carro que incorpora essa... Só que é isso. Você está falando da marca, mesmo que você está lançando o KSA, que era o nosso caso, vamos fazer uma coisa padrão Mercedes, né? E, enfim, não sei se eu estou me desviando um pouco, mas eu tive essa oportunidade de construir essa construir e o test drive. Então, como no caso a gente fez no Rio de Janeiro, tinha uns hotéis lá de roteiro do Charme e tal, mas a gente fez na Petrópolis, Teresópolis, uma estrada cheia de curva, perigosa, porque o Classe A nasceu com aquele estigma do carro que capotava, né, do SP. Então eu falei, não, vamos pôr o carro na fogueira para os caras verem que não capota mesmo. Então tinha toda essa construção, Esse foi o do primeiro Classe A? Foi. Eu fiz o primeiro no Brasil, né? Que teve o A160, que era o primeiro, depois o A190 e depois não teve mais. Ele capotava no teste mais simples, assim, né? Na primeira versão, ou... Enfim, não sei se... Era lenda, né? É um teste que... Teste do Alce, alguma coisa assim, né? Chama teste do Alce porque simula... Você está numa estrada e um Alce atravessa. Uhum. Desculpa, mas o... Problemas da Alemanha, né? Não é? Isso, No Brasil é do vira-lata, talvez, né? Mas, tecnicamente, é o double lane change, né? Que você faz uma dupla mudança de faixa. Né? Lá em Limeira, a gente não mede, né? Não tem instrumentos, mas a gente faz tipo um single lane change. Como se, até por conta de espaço na pista, porque tem que ter área de escape, como se alguém abrisse uma porta na sua frente. Uhum. E você... Né? Eu já fiz o lane change inteiro em outras situações, em outras pistas. 4 Rosas inventa muita coisa, né? E, assim, de fazer, né? Então, com carga, sem carga, né? A gente fez algumas coisas assim. Mas assim, para você não medir, mas só para ter a sensação, a gente faz essa manobra lá na pista e é tranquilo, né? Tranquilo. E o Classe A, agora falando o assessor, né? É engraçado que ser uma vez repórter da vida toda, uma vez assessor. Durante muito tempo eu continuei sugerindo pauta para o Estadão, né? Porque eu via um negócio da rua, eu ligava lá, vou parar de ligar que esse cara aqui, esse louco aí. Então, assim, falando como assessor da Mercedes, o Classe A, ele tinha problemas, mas assim, a Mercedes não pagou, resolveu, vamos fazer o SP de série, né? Não pagou, achou melhor não polemizar. Sim. Mas acho que teve um outro evento com o ML, que um cara capotou também no teste de Alce. Mas aí, nesse caso, a Mercedes, você não seguiu o padrão do teste. Né? E provou para ele que ele tinha feito o teste errado, a manobra errada. Porque é tudo normatizado, né? Sim. A velocidade, ele estava fora da especificação do teste. Aí capotou. Então, não é um erro do produto, sim, é um erro
do testador. E deu direito de resposta lá na Alemanha. É bem polêmico isso. Mas... E para mim eu fiz um curso intensivo de administração de crise, né? Porque só apanhava, né? Você pegou uma época da Mercedes que talvez antes nunca tivesse acontecido e nunca mais aconteceu, né? Aí o chefe chamava lá com o clipe, né? Olha aqui o que estão falando. Como se fosse a culpa fosse minha. Não fui eu que projetei o carro. E assim, quais tuas impressões sobre carro elétrico, sobre essa mudança do veículo, né? Você falou que é um caminho sem volta, né? Por causa de poluição e tal. Como que você vê isso? Na verdade, é um caminho sem volta porque é o que a gente tem, que a indústria tem na mão hoje, né? Então, já falou-se do gosto e desgosto, né? Mas como eu vejo essa questão, eu vejo que não existe o mundo ideal, né? Toda a geração de energia é problemática, né? Então, se você... Por exemplo, o carro elétrico, ele tem um passivo ambiental muito grande para ser feito, né? Quando você produz as baterias, você usa os motores, você usa aquelas terras raras, metais de terras raras, que para você encher um caminhão de mineração, você tem que deitar abaixo uma montanha. Então, tem essa intervenção no ambiente. Tem a poluição que você gera produzindo o carro. E a energia, se não for limpa, a energia elétrica, se for a energia a carvão, você também está emitindo, né? Existe até estudos que um carro movido a etanol, se você mede do poço à roda, né, que eles falam, né? Tá. Todo o ciclo de vida, você emite menos do que um elétrico se ele estiver sendo alimentado por energia suja, né? Energia elétrica gerada suja. Mas, assim, ainda que a tecnologia substitua esses materiais e que consiga gerar energia limpa, você tem o passivo das baterias que são recicláveis, são passíveis de ser recicladas, mas que também demanda... Eu acho que, assim, enquanto em relação à geração de energia, por exemplo, a energia eólica, por exemplo, na Alemanha, que eles já estão um passo à frente da gente, eles criticam que aquelas pás, elas criam lá uma corrente aérea que prejudica a polinização das lavouras, prejudica as rotas dos pássaros. Então, tem um efeito colateral, né? Então, para onde você correr, você não tem saída. Sempre tem um pênalti, alguma coisinha, né? Então, assim, acho que tem que ter muita fé na tecnologia que ela vai resolver todos esses problemas, mas é assim, não é? E agora na Europa, eles estão aflitos para o inverno que vai chegar, que eles precisam, por causa da guerra ali, eles precisam garantir que vão ter a calefação, né, das casas. E os carros elétricos, né? O que fazem? Não me venha carregar seu carro na rede elétrica, né? Porque... Na Califórnia também eles estão falando, apaguem as luzes, né, de suas casas e tal. Então, é um problema, né? Então, assim, é isso. Eu sou entusiasta de tecnologia de modo geral, mas eu não vejo com muito otimismo o nosso futuro. O que me parece, assim, não é uma questão solucionada e o hype das coisas quer fazer vista grossa para a maior parte dos problemas, né? Então, isso que você falou, de botar uma montanha abaixo para tirar o minério necessário para produzir, e mesmo assim falar que esse é o veículo do futuro, isso não é sustentável, né? Ah, tá bom, fazer uma plataforma de petróleo para tirar o petróleo lá de baixo também não me parece uma boa... Mas então não chegamos nessa solução, né? Agora... Tem o hidrogênio, né? Que é uma fonte limpa, mas tem riscos, né? De explosão e tal. E o custo é muito alto, né? Diz que para fazer um posto de abastecimento de hidrogênio tipo 4 milhões de euros, uma coisa assim. É mesmo? Uma vez o presidente de uma fábrica me deu
essa cifra, assim, tenho quase certeza que é 4 milhões de euros. Então, assim, não dá para você fazer um posto em cada esquina, independente. Se fosse 1 milhão, já era muito. Já estava muito caro. O que é interessante no elétrico e aí, na verdade, não necessariamente depende tanto dessa matriz, mas é o pacote de tecnologia que ele embarca, né? O autopilot, né? Para essas coisas do dia a dia, para diminuir acidente. Esse é um pacote que parece interessante, né? No nosso dia a dia. Igual, sei lá, eu amo carro, mas para vir da minha casa para cá, eu preferia não vir dirigindo. Eu queria vir de carro, mas não dirigindo, né? Então, esses são os momentos que parecem interessantes. Você já usou? Você já andou num carro pacote completo, assim, de autocondução? Já, hoje a gente tem o nível 3, né, que fala, a SAE, né, que normatizou, colocou 5 níveis, né? Então, o nível 3 são essas, você ainda precisa estar atento, né? Então... Põe a mão no volante, aquelas coisas assim, por exemplo, por exemplo, eu andei no Volvo, que tem lá um sistema autônomo, que ele vai seguindo o carro da frente, né? Tá. Com radar, ele vai mantendo a distância relativa, controlando a velocidade e tal. Mas você precisa pôr a mão no volante. Você pode até tirar para, sei lá, consultar o seu celular, mas passa um tempo, ele já põe um alerta ali no painel, ele te pede para você pôr a mão no volante. Então, o autônomo total ainda demora, acho que a tecnologia até existe agora, né, com 5G, que tem maior latência, então você não vai ter aquele delay para tomar uma decisão. A tecnologia até existe, mas tem a questão jurídica, né? Assim, os temas que, teve um acidente, quem é o culpado? Sim. Tal. Bom, mas aí minha experiência foi essa. É curioso, né? Dá um medo no começo, não? Acho que sim, Você fica meio... já me assustei também com o freio autônomo, né? Que ele decide frear, ele decide frear antes de mim, assim, então. Mas... Eu tive a experiência dessa dando ré num carro, numa X4, e eu embiquei numa garagem e estava dando ré na rua. Só que como o ângulo dele estava para baixo, né, a traseira, ele entendeu que a rua era algum obstáculo. Eu fiquei uns 5 minutos assim, tentando entender o que tinha acontecido ali, né? Você fala, eu bati? Não entendi o que aconteceu. Isso mesmo. É brusco, né? Hoje, o estágio que a gente está é o nível 3, mesmo Tesla é nessa faixa. Entendi. Tem muito essa discussão no mercado de seguros, de quem é a responsabilidade, né? De quem é a apólice. É uma apólice da montadora, afinal, ela que estava dirigindo o carro. É uma apólice... Não, mas no momento que eu assumi o veículo, automaticamente assumiu a minha apólice. Então, como que isso deve se dar num momento que esse veículo for o normal, né? Afinal, é discutível, né? Nesse exemplo que a gente estava dando, né? Quem que freou o carro? Mas não foi uma decisão minha, né? Margem aí para mais assuntos. E teve algum carro que... Você já teve algum acidente desses? Você mencionou, né, da ML, que capotou num evento fora da especificação. Você já teve algum acidente nesse sentido? Não, grave não. Tive vários. 1000 carros dá Bom, o cara dirige mal, né? Eu tive totozinho, assim... Um monte. Em coluna de estacionamento, essas bobagens que você está distraído. Sim. Porque tem isso também. Quando você sabe que você pode um pouco mais, você fica mais confiante, né? Sim. Né? Então, na rua eu sou um cara bem tranquilo, assim. Mas acho que assim, o mais grave que eu tive foi com um Subaru Impreza, que a gente aprende que a última volta, a última passagem, só mais uma, é essa que dá os problemas. Então, eu estava andando num Subaru Impreza, que é 4x4, e eu estava numa pista de terra, né? E estava fazendo umas manobras legais para o fotógrafo. O fotógrafo também você não deve ouvir. Porque ele sempre também quer um pouco a mais.
Bom, aí uma hora eu desgarrei e fui de lado no barranco, assim, e estragou bastante o carro, assim. A coluna B veio quase quase chegou no console. Assim. Caramba! É. Foi a maior, mas comigo não aconteceu nada, né? Já me livrei de outros, assim, aí o curso do Manzini, que eu podia tirar a carteira da CBA e competir, mas não era meu propósito. Né? Mas o curso, ele te dá margem para você se safar das horas erradas, né? Que nem você, que não é você que provocou, mas que acontece, assim, às vezes. E, por exemplo, mas no campo de provas, por exemplo, na rua você não faz tanta... Você não abusa, né? Nas ruas, assim. Se estiver na Alemanha, lá na autoestrada, ali pode ser, na Autobahn. Você abusa da velocidade. Abusa não, você ainda anda no limite. Ali. E uma vez eu fui de Munique a 250 quilômetros, né? Uma cidade de 250 quilômetros. Eu esqueci o nome agora, mas em 1 hora. Isso é impressionante. Até eu falei, nossa... Que carro que era? Era um BMW série 1 conversível, assim, mas 250 ia bem, assim. Eu tinha que pegar o avião, tava preocupado. Né? Mas... Mas então, assim, numa pista, a pista é o lugar feito para isso, né? Então, para você... Então, tem um número limite de carros, todo mundo anda no mesmo sentido. Então, se der alguma coisa errada ali, você tem tempo e espaço para corrigir. Né? E ainda que você não corrija, você não vai bater em ninguém, né? Vai, talvez, na brita, sei lá. Então, assim, esses eventos já teve, né? Algumas vezes, assim, mas então, eu nem lembro direito, assim. Eu lembro desse Subaru aí porque a gente não quer bater o carro, né? A gente quer devolver o carro. Eu tenho consciência que o carro não é meu, né? Assim, a pessoa não dá a chave para mim e fala, vai se divertir, né? Tem um propósito, né? Isso é um princípio ali que a gente faz questão de obedecer, né? Porque na 4 rodas a gente sempre... então, assim, nesse caso, aconteceu mesmo, né? Mas... Bom, a gente assume, né, se for o caso. Sei lá. Sim. Você estava falando sobre os princípios, né? Tem um outro livro seu que é mais voltado para isso, né? Sobre o jornalismo automotivo, né? Conta um pouquinho dele para a gente. Então, esse livro chama Jornalismo Automotivo, Histórias e Dicas, que eu escrevi falando do fazer jornalismo automotivo. Né? Então, tem ali algumas histórias que eu vivi, tem uma parte de relacionamento com fontes, né? Porque o jornalista automotivo, diferente do jornalista de político, de cidades, que cada dia conversa com uma fonte diferente, de cidades acho que é o mais distante, né? Porque mesmo que ele tenha um setor, as fontes variam muito, né? Tá. Mas no caso e as outras editorias, por exemplo, futebol, por exemplo. Se você cobre um time, você acaba tendo muito relacionamento muito estreito com a direção, com a direção do clube, com os jogadores e tal. Agora, no caso do automotivo, acho que é o mais próximo. Por quê? Porque você fala com o assessor diariamente, com o mesmo assessor. Quase diariamente, né? Dependendo do momento. E para ele te passar pautas, para você pedir pautas para eles, você tem... Eu vou fazer um comparativo. Então, assim, ele não vai te oferecer aquele carro, mas eu quero comparar, então eu tenho que ligar para ele. E aí você vai nos eventos e você almoça junto, toma um café da manhã junto, né? E existe ali toda uma boa vontade ali, né? Para que a relação seja boa. Uhum. Então, às vezes, o jornalista ele tem que tomar cuidado para não confundir as coisas, né? Então, assim, não é porque eu sou amigo do assessor que eu vou pegar leve com o carro da marca que ele representa, entendeu? Sim.
Ele Porque o teu negócio ali não é entregar o conteúdo, né? Eu falo, o meu patrão é o leitor. Então, eu entrego para o leitor o que ele merece, né? Ele merece o melhor, a melhor avaliação, a mais honesta possível, né? Uhum. Então, assim, não é porque eu sou amigo do assessor que eu vou falar que o carro é melhor do que é, e nem porque eu sou inimigo que eu vou também falar que o carro é ruim se não é, entendeu? Então, assim, até para o assessor é bom ter essa honestidade para os dois lados. Mas esse hoje eu não tenho, óbvio, não tenho mais esse questionamento, mas num dado momento da carreira, eu tive que me posicionar, tive que refletir sobre isso, né? Então, ali tem as minhas reflexões, né? Nesse sentido, né? De fazer um bom jornalismo, né? De não ter preguiça, por exemplo, de se contentar com o que está no release, assim, que vem pronto para você, né? De você buscar outras informações. Então, são essas questões do repórter que eu coloquei ali. Interessante. E eu dou também uma geral, né? Do que é o jornalismo automotivo, né? Um pouco de história também, assim. A primeira revista de carros do Brasil. O Brasil, ele sempre gostou de carro, né? Quando o carro surgiu ali no final do século XIX, né, 1800 e tralala, e logo já vieram as primeiras unidades, assim, teve o carro do Santos Dumont, teve um outro lá na Bahia. Aqui a gente tinha iniciativas de construtores. Tem uma empresa, Zufo, né, de Santos, ali, que ele fazia carruagens, né? E era meio a trajetória comum das fábricas, né? Então, as fábricas começavam faziam carruagem e depois punham um motor, né? Ou faziam bicicletas e punham um motor e depois faziam um carro, né? E aqui no Brasil teve uma iniciativa, mas que não foi para frente. Desse tempo das carruagens. Então, e aí eu conto que os brasileiros, eles sempre foram... sempre gostaram de tecnologia, né? Você vê que nessas mídias digitais, esses dispositivos digitais, o Brasil adere muito, né? E a internet maior usuário é brasileiro, né? Assim, então, naquela época também, o brasileiro se interessava muito pela tecnologia da moda, lá, que era o automóvel, né? E, então, já existia publicação também, né? E a Quatro Rodas, ela tem 62 anos, né? Nasceu ali quando a indústria brasileira estava surgindo, né? Na época do Juscelino ali. Então, o primeiro teste que a gente fez foi da Kombi, né? A gente faz testes daquela época. Lógico, era um teste mais rudimentar, né? Com cronômetro, a fita métrica, né? Mas já fazia. Então, aí eu conto um pouco dessa história, falo o que tem e tal. Qual foi a primeira publicação? Eu fiquei curioso. Chama Revista do Automóvel. Revista do Automóvel? Tem na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, tem exemplares lá. Cara, que fantástico. É muito legal. O brasileiro tem essa paixão, assim, né? Pelo próprio carro. E é engraçado que na Europa, você vê vários países, assim, o carro é detonado. O cara não tá nem aí, né? Entro nele e vou, mas... Vou dar um spoiler aqui da edição que nunca é muito prematuro, porque a revista nem fechou ainda. Boa. Edição de novembro. A gente, se algum concorrente estiver lendo, pode ir atrás e fazer a mesma coisa, que não tem problema. Aí vocês vão saber que ele veio aqui. Tem uma pesquisa, a gente, na edição de novembro, a gente vai fazer a gente faz uma eleição, chama Os Eleitos, em que a gente aponta os melhores carros do ano em diferentes segmentos e quem aponta são os donos dos carros. Os donos dos carros avaliam. Então, a gente mede ali, tem um processo, um método bem sofisticado para a gente avaliar o índice de satisfação do usuário com o seu próprio carro, né? Tá. E então sai na próxima edição. Isso aí todo ano a gente faz. Talvez tem ano que a gente faz em outubro, tem ano que a gente faz em dezembro, agora vai ser em novembro. E lá vai ter um box, né, um destaque, que eu falo de uma pesquisa que foi feita na Europa. Não vou dar muitos detalhes, assim, dá mais trabalho para quem for procurar. Não, que fala fala assim, ó, o carro ele teve sempre
um apelo emocional, né? A compra sempre foi um ritual de passagem, né? Quando você fazia 18 anos. Simboliza poder, liberdade, que você tá bem de vida, assim, status, né? E hoje ele está perdendo esse apelo, né? E como você falou, na Europa, nos países mais desenvolvidos, as pessoas já não... Tem gente que já fala, não tenho carro por convicção, né? Mas eles fizeram uma pesquisa mundial, levaram 2 anos ali, entrevistaram de 1.000 acho que a 8.000 pessoas por mercado. E o Brasil é o segundo país do mundo onde quem não tem carro... Detalhes, eles entrevistavam quem não tem carro. Não é que eu tenho um carro e tenho expectativa de comprar outro. Você não tem carro, mas que teria o desejo de comprar. E o Brasil é o segundo lugar do mundo... eu não vou te dar todo spoiler, mas onde as pessoas ainda cultivam esse hábito, esse desejo. Que interessante. A gente sempre escuta isso, né? As pessoas de 18 anos nem tiram mais habilitação, ninguém mais quer, né? Não é bem assim, Não né? é bem assim. Essa informação é muito boa para vocês, né? Sim, muito. Para a indústria, para todo mundo. Para nós também, para os leitores. Tá? Vai estar lá. Muito bom, vou acompanhar. E a gente tem uma colaboração, né, com a Quatro Rodas do Melhor Compra, né? Dos melhores do ano. E em todas as edições, sempre que vocês precisam de qualquer informação sobre o mercado de seguros, a gente participa com vocês. O dado de seguro, vocês percebem que é uma informação relevante para a decisão de compra do veículo? Com certeza, né? E quando a gente faz alguns comparativos, a gente também pede, né, uma cotação short ali para vocês. Por quê? Porque toda compra tem o lado emocional e o lado racional. Os especialistas falam que só pode ter racional, né? Mas então... Aí todo mundo compraria Corolla. Justamente. Uma brincadeira. É só a razão, né? Só a razão. Então, assim, nesse eleitos, por exemplo, tem uma questão relacionada a custos, que normalmente é a menor nota dos carros. Mesmo que você esteja falando de um segmento superior, o proprietário acha que pagou caro no carro, né? Então, ele sempre... e no inferior, ali no segmento de entrada, para ele é vital, ele reclama de tudo, de preço de seguro, preço de peça, preço de compra, e tem a revenda também. Então, assim, quando a compra é racional, o custo de propriedade, né, é muito importante. E o seguro pesa bastante. Pesa bastante. Seja um particular, né, ou seja mesmo quem tem uma frota, ele precisa pôr no papel, porque qual vai ser o prejuízo dele se ele não tiver seguro? Né? Sim. Então, assim, se bem que a gente fala não com o frotista, a gente fala com o consumidor comum. Então para eles, essa questão do bolso aí é muito importante, né? Sim. E é interessante porque, pensando no que você está dividindo, né, Paulo? O pessoal, na hora que você compra o carro, claro que é um valor grande, enfim, mas na hora que você compra, você está feliz, né? Via de regra, você está realizando algum desejo, sonho, enfim. Mas o seguro ele vai te acompanhar por todos os anos, mesmo naquele ano que aquele carro já não é mais tão legal, que você já não gosta mais tanto dele. Então é um componente muito importante o quanto ele vai pesar no seu dia a dia, né? Na sua vida. E porque mesmo esse carro tem valor, né, no Brasil. Assim, ele não é descartado. Ele tem um valor de você vai vender, revender ele. Então... Eu tava vendo, tem um perfil que eu sigo, disso que você falou, tem um perfil que eu sigo. Nos Estados Unidos, qualquer coisa, o carro vai para leilão, vai para outro país, né? É meio descartável mesmo, né? Aqui ele preserva um valor grande na conta da família, né? Paulo, para a gente ir aqui para o nosso, aquilo que eu te falei, né, do efeito aqui, a gente vai batendo papo e nem lembra. Tem mais 100 perguntas que eu gostaria de te fazer. Mas só para a gente ir aqui num minuto final, me conta um pouquinho um lugar inesquecível aí. O que foi um lugar inesquecível para você? Então, eu já falei de um que é o Castelvetro. É uma cidadezinha que eles chamam de Paese, né? Paese, né? Lá na Itália.
que é pequenininho, é um castelo mesmo, tem um tabuleiro de xadrez na praça ali, é grande, né? Mas assim, um lugar que eu fui e gostaria de voltar, eu fui uma vez só, foi pro Alasca. Caramba. Que eu fui no lançamento do Volvo, o Cross Country, né? E foi um rolê lá em Anchorage, lá naquela região. E porque é um lugar que eu nunca vi, assim, aquele tipo de pinheiro, né? Aquele cenário, assim. Então a placa de trânsito tinha uma avalanche, né? Aqui é local de avalanche, tome cuidado. Então, é um lugar desses fantásticos. E pensando nisso que você falou, de assessor de imprensa e tal, era a mensagem nesse caso era isso, né? É o carro que te leva pro Alasca, né? Lugar mais... Um momento marcante. E pessoal, né? O nascimento da minha filha, né? Você tem uma filha? Tenho uma filha, Júlia, 23 anos, está no último ano de medicina. Pô, que legal. Não quis ser jornalista, ainda bem. não foi muito estimulado. Mas gosta de carro. Gosta? Gosta. Que legal. E um sonho realizado? Um sonho realizado? Eu acho que ser jornalista automotivo, né? Eu fico envergonhado aí quando o pessoal fala que eu tenho a profissão dos sonhos, mas eu concordo. Eu acho que é a realização do sonho de muitos essa, né? E na Quatro Rodas a gente tem um gostinho disso, né? De ter um pouco essa experiência. E qual é o teu próximo sonho? O que te move? Eu tenho uma estante cheia de livros lá em casa que eu queria ler. E o pior é que eu compro mais do que termino de ler, né? É difícil, né? É difícil. Porque eu tenho um prazer grande também de ler e de escrever, né? Eu gosto muito de carro, assim, mas criar, né? Escrever, assim, pensar o texto, assim, é um prazer. E é isso, então. E um livro? Um livro muito importante para você ou que você recomendaria? Além dos teus. Que esse eu não sei, eu estou lendo um livro agora sobre fake news e inteligência artificial, né? Tem um subtítulo como... um subtítulo eu não lembro. Mas é muito específico, assim, né? Interessante, tem um né? livro do Coni, que esqueci o nome, assim. Que ele fala do pai dele, assim. Tem um que chama Quase Memória. Então é esse. De 2015. Esse aí. É esse? É. É sobre o pai? É isso? É um livro de memória, assim, ele fala do pai dele, então. Legal. E um filme? A forma que ele conta também, assim, é meio metalinguístico. Legal. E um livro, Paulo? Um filme? Um filme, desculpa. Vou falar o último que eu vi também, que eu tô fazendo curso italiano, né? E eu peguei uns filmes em DVD, ainda tenho tocador de DVD, que é Gente de Roma, de Ettore Scola. O cara sai na rua filmando gente, são atores, hein, mas situações do dia a dia, né? Então, no ônibus, tem um ônibus que percorre o filme inteiro e esse ônibus aparece de vez em quando, então filma gente dentro do ônibus, né? Uma história vai se conectando a outra. São vários flashes, várias histórias, né? Mas no cotidiano de Roma, né? Então, é legal você ver esses personagens, né? Que são pessoas comuns do povo ali. E também Interessante. E também a cidade, né? Sim, interessante. Sim. Tem um ídolo, Paulo? Não sei, acho que... Não cultiva muito ídolos, né? Não. Eu admiro, por exemplo, eu admiro, né? Quem faz alguma obra interessante, né? Tava vindo para cá ouvindo Astor Piazzolla, né? Que eu não consigo ouvir todos os dias, mas de vez em quando eu lembro. Eu tive minha fase, né, de Piazzolla, assim.
Então, de vez em quando eu lembro e resgato. E hoje eu amanheci cantando Piazzolla. E eu acho que ele é um artista... Eu fui num show dele... É mesmo? E fui lá, não sou de Tietá, mas eu fui... Na verdade, eu peguei carona com uma amiga, assim, mais extrovertida. E a gente foi no camarim lá e eu cumprimentei ele. Eu acho que eu até suguei um pouco da energia dele. Assim. Mas aí, quando você começa a conhecer melhor aí a obra, assim... É uma pessoa que eu admiro, assim, eu tiro o chapéu. Fantástico. Como diz o Raul Gil. Eu também não sou muito de Tietá, mas tem umas pessoas que às vezes você vai achando tão fantástico, né, a obra, tão fabuloso, que nem você estava falando, não, fui lá cumprimentar, eu tive encontro com o João Carlos Martins, né, e eu acho que foi a pessoa que ele deve ter pensado, coitado, ele não consegue falar, ele deve ter... Eu cumprimentei ele, eu parecia um lunático, assim, né? Mas é interessante, né? Tem pessoas que você... Realmente é fascinante, né? A obra da pessoa, né? Tem um disco que ele gravou com o Arthur Moreira Lima, que era um encontro de Bach e Chopin, não sei se você... Eu já ouvi. Então, tem esse disco que é bolachão ainda, né? Que eles ficavam... Cada um tocava um trecho, né? De uma música, assim. É lindo. É lindo. Tem uma frase que te acompanha, que você lembra? Não, sim, tem que parar pra pensar. Depois eu vou lembrar, pô, podia ter falado aquela frase. Mas... tá uma de jornalista, né? Que toda abordagem revela um pouco do abordador, né? Muito bom. É isso. Muitas vezes diz mais sobre a gente do que sobre o outro, né? Você já acionou teu seguro? A gente tem um quadro aqui que a gente pergunta se tem alguma história, algum uso do seguro dirigindo 1000 carros e os seus do dia a dia. Eu tenho uma história que meio que perpassa toda a nossa conversa aqui, que fala de experiências no exterior, fala de acidentes e fala de seguro. Que na Itália, eu acho que o seguro é meio obrigatório. Todo mundo tem seguro, né? Sim. E um dia eu estava dirigindo uma Fiat Barchetta, que é um carro muito... É um carro de entrada, mas muito gostoso, bonito, gostoso de dirigir. E eu estava feliz da vida, ouvindo o Chico Science a plenos pulmões ali. Dessa vez eu estava sozinho, né? E eu estava num túnel e o trânsito parou, assim. E eu consegui não bater no carro da frente, né? Eu consegui frear e tal, mas eu não fiquei numa distância suficiente para segurar os outros, né, que bateram atrás de mim, assim. Então foi tipo 7 carros, eu fui o quarto, né, bem no meio, assim. E a primeira coisa que fiz foi baixar o rádio, né, para ninguém falar que eu tava... Mas eu não tinha... Tava distraído. Eu não provoquei. Enfim, bati e eu já fiquei apavorado, né, porque brasileiro que... muita gente não tem seguro, além de tudo que eu estava lá no exterior, tá? Mas aí todo mundo, ninguém se estressou. Italiano não é o cara mais calmo do mundo. Mais calmo, né? Mas todo mundo de boa, não, aconteceu, tal, né? Aí cada um anotou lá um número que estava no para-brisa, que eu nem sabia, né? E cada um foi pro seu lado. E eu cheguei na fábrica tranquilo, lá, assim. Cheguei na fábrica, lembra aquela série O Columbo, lá que o cara tinha um carro todo detonado. Eu cheguei na fábrica lá, parei o carro da fábrica, meu assessor olhou. Mas e o airbag? Não disparou? Ele perguntou. Eu falei, não, ele começou a rir e pronto, fim, acabou a história. Então, assim, uma história de seguro que se eu não tivesse ia ser uma dor de cabeça muito grande. Absurda. Enfim. Esses dias eu tava com a minha filha. E sabe quando você saiu atrasado, aí colocou minha filha tem 2 anos, coloquei ela no cadeirão, tava saindo, aí na hora, eu lembrei depois, né? Quando eu parei em casa, tinha uma coluna, e eu fiz uma voltinha, o retrovisor ficou pra dentro da coluna. Mas na hora de sair eu não lembrei, eu fui reto. Aí arrebentei o retrovisor do carro. Mas até contei aqui dentro essa história, porque por ter seguro, não é problema nenhum, né? É igual essa experiência, né? Você vai lá, anota o papel. Nesse caso, não tinha... A culpa era só minha. Liga lá na seguradora, fala, quebrei o retrovisor. Dia 7 você passa lá e troca. Tá bom, resolvido. Tem uma
uma carga de tranquilidade para um momento que você já está agoniado, que é importante, né? Interessante. E tem aquele lado também, são dois lados, a tranquilidade e também o lado da responsabilidade, né? Uhum. Que se você não tem seguro, é tudo mais difícil, né? De você resolver os problemas. Né? Sim. E também de responder aos outros, né? Se você é o culpado, né? Imagina ter que pagar os 4, 7 carros. Não, tem gente que não se preocupa, mas eu tenho uma questão moral ali de você não prejudicar o próximo, né? Então, sim, pelo menos o seguro minimiza essa problema que você causou. Legal, verdade. Muito bom, Paulo. Espero que a gente possa conversar outras tantas vezes. Queria perguntar dos Aston Martins, enfim, nossa, lembrei de várias passagens aí. Tem bastante coisa. Procurem no estante virtual, eu garanti meu exemplar, mas procurem, e é muito legal a leitura, porque o Paulo vai dividindo ele por veículos. Então, às vezes, sei lá, você não se interessa muito sobre a Ferrari 355, que é que está na página, mas você se interessa muito pelo Palio de Rally. E você tem lá toda a história dele, todos os detalhes. Então, eu dirigi um blindado também do Exército, né? O Guarani. Essa experiência também foi boa. Foi boa? Foi. Dei 80 por hora no bichão ali. É mesmo? Até o militar... Bom, eu já dirigi também um de lagarta também, né? De esteira, assim. Mas o militar até falou, nossa, você pegou bem, hein? Você fez assim porque é isso, né? Pra frente, e aí se você quiser... Você quer virar pra lá, você freia... um lado e acelera. E aí o outro... Ele tá sempre tracionando, né? Ah, você não acelera ele, assim. Não, ele tá você sempre... só destrava. Você só destrava. Pra frear, você puxa os dois, assim. Muito legal. Interessante. Fica escotilhado, fica lá dentro, né? Com aquelas telescópio, né? Ah, tá. Você não tá vendo diretamente, você tá vendo por um... Caramba, Então, ele não dirigiu 1000 carros, ele dirigiu 1000 coisas com motor. E, Paulo, obrigado. Enfim, eu sei que você não gosta muito disso, mas eu sou um grande admirador do trabalho que vocês construíram, do que vocês continuam construindo na Quatro Rodas. É fundamental e é absolutamente relevante para toda a indústria automotiva no Brasil e várias outras indústrias, né? Indústria de pneu, de seguro, de todas as outras coisas que estão ali em volta. Então, o Grupo Abril passou por momentos difíceis, está saindo disso ainda mais forte, né? Eu tive o prazer de ir no Grupo Abril e de verdade me emocionou bastante chegar lá na recepção, ver a prensa do gibi, do Pato Donald. Enfim, são coisas que fazem a nossa cultura, né? Isso faz parte da cultura do brasileiro. Então, estar naquele prédio foi fantástico. Ver o letreiro da Super Interessante, enfim. Eu aprendi a ler graças ao Vitor Tívida, né? Que meu pai comprava lá os fascículos, né? Medicina e Saúde, grandes mestres da música universal. Caramba, cara. Tinha Conhecer, era Conhecer. Quem nunca leu uma revista? Né? Sim. Então, é um trabalho, né? A gente está falando de coisas do dia a dia e tal, mas que é muito inserido na cultura do nosso país. Então, obrigado pelo papo, enfim. Você usa Instagram? Você é de redes sociais? Eu tenho o Instagram, o meu pessoal, né? E da Quatro Rodas. O meu pessoal é @PCampoGrande. E, bom, da Quatro Rodas... Então, acho que todo mundo conhece. Mas se não seguiu ainda, pode seguir. É isso, 1 milhão e contando. Procurem o Paulo, vocês viram aqui, a pessoa extremamente simpática, legal pra caramba. E... mais coisas estão por vir. Obrigado, Paulo. Obrigado a você. Como você vê, foi muito agradável a conversa. E quando precisar, conte comigo. Estamos juntos. Obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado.